Olá, domingo dia 11 de julho de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Oro para que o Senhor sempre derrame do seu amor, da sua paz, das suas misericórdias sobre você e sua família. Vamos aos nossos avisos? Na próxima quinta-feira, você já sabe, nossa reunião de estudo bíblico e oração, acontecendo sempre às 20 horas. Você pode entrar em contato com Márcia ou Cláudia, elas lhe dirão como participar. Da mesma forma, no próximo sábado, às 19 horas, a nossa reunião da juventude. E no próximo domingo, às 10h20 da manhã, nós teremos nossa reunião de casais. Tanto na reunião da juventude como na reunião de casais, você pode entrar em contato comigo que eu direi como você pode participar. Para a liderança da igreja, na próxima terça-feira, teremos a nossa reunião de liderança e serviço às 20 horas. Caso alguém queira participar, é facultado sua presença. Você pode entrar em contato, você participa conosco. Essa semana aniversariam Flavinho e Poliana, com aniversário de casamento, 10 anos de casados. E no dia 18, no próximo domingo, a irmã Marlene aniversaria. Então, a minha oração para Flavinho, Poliana, a irmã Marlene, é que o Senhor os abençoe e os guarde sempre, faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, que o amor dele esteja sobre vocês e que as suas palavras sejam sempre palavras poderosas do Senhor. Parabéns, Flavinho, Poliana. Parabéns, irmã Marlene. Nós estamos falando de fé, estamos falando de paz, estamos falando sobre Abraão também. Então, nesse sentido, eu quero trazer hoje um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14, quando eu vou falar sobre entre a morte e a vida. Diz assim, Mateus 7, 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Esse texto a gente pode fazer uma ponte com Deuteronômio capítulo 30, no verso 15. Eu gosto muito da tradução da Bíblia King James, quando diz assim, Deuteronômio 30, 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Nesse sentido, venho falando sobre fé desde o dia 16 de maio. Desde o dia 16 de maio. Mas, na semana passada, ou seja, no dia 4, eu falei sobre refletindo no exemplo de Abraão. Eu trouxe um pouco do testemunho de Abraão, já que na semana anterior eu tinha falado sobre um exemplo de humanidade consciente quando vimos que a humanidade é extraviada. Então, sobre Abraão, percebemos que quem vive no esforço próprio abdica do viver no Espírito. Guarde isso, nós vamos ampliar. Vimos que a bênção de Abraão em Jesus Cristo é vivida pela fé e que adotados e guardados sob a fé, todos nós somos filhos. Também vimos que em Cristo todos nós somos iguais e herdeiros. Quero trazer uma ligação entre o texto lido em Mateus 7, versos 13 e 14, e Romanos capítulo 5, que nós estamos conferindo, já que é o texto do referência do ano. O que eu posso perceber nesse texto que eu posso passar também para os irmãos? Percebo que a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja os versos 12 e 14 de Romanos 5, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte,
assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No verso 14 ele diz assim: todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometem pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então veja que Adão trouxe-nos a morte a partir do momento da desobediência. Quando Adão pecou, quando Adão resolveu ir de encontro à vontade do Senhor, toda a humanidade pecou. E aí a morte reinou. O apóstolo Paulo diz que a morte reinou até Moisés. A gente vai aprofundar um pouquinho disso. Quando Adão pecou, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram juntamente com Adão. Ali estava representada a humanidade. Gênesis capítulo 2, nos versos 16 e 17, descreve isso. O escritor diz: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu não sei se Adão e sua esposa acreditaram nisso, mas o fato é que em Gênesis 3:6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Quando o primeiro casal da história da humanidade desobedeceu ao Senhor, todos nós desobedecemos. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. A gente está falando da morte espiritual, que como consequência traz também a morte física, mas aqui principalmente a morte espiritual. Veja que Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja que quando ele fala em Romanos capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte, ele complementa em capítulo 3, verso 23, todos pecaram. Destituídos fomos da glória de Deus. E aí ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, nos versos 15 a 56. Aliás, capítulo 15, versos 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Nesse sentido, nós percebemos que a morte reina de Adão até Moisés. Qual é o motivo que a morte reina de Adão até Moisés? Porque em Moisés foi instituída a lei, ou por Moisés foi instituída a lei. E aí percebemos que começamos a entender sobre pecado a partir da lei. Por quê? Porque onde não há lei, não há transgressão. Pense nisso. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 13. Ele diz: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Imagine que, se não houvesse um semáforo no trânsito, você poderia passar por todas as vias sem uma organização no trânsito. Se não houvessem placas regulamentadoras no trânsito, você poderia conduzir seu veículo de qualquer forma, assim como qualquer outro condutor. Mas, aliás, e se isso acontecesse, uma grande confusão, né, como consequência viria. Mas as placas de trânsito, os semáforos, eles vêm exatamente para organizar. Sem lei, não há transgressão.
Todos fazem o que quiserem e não há como saber quem está certo ou errado. A lei vem exatamente organizar tudo isso. Mesmo aqueles que não pecavam à semelhança de Adão, estavam pecando naquele momento. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4, nos versos 13 a 15. Ele diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor, e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Né? Ele vai destacar sempre isso em seus textos. Né? Quando você olha para Romanos, primeira carta aos Coríntios, ele está sempre destacando isso. Veja o que ele diz em Romanos capítulo 7, nos versos 7 e 8. O que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma, diz o apóstolo Paulo. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Nesse sentido, é a lei que traz o pecado à tona, iluminando-o diante de nós. Nós não percebemos isso, né? Na prática, no dia a dia. Mas pense, quando a coisa é proibida, mais vontade dá de exercê-la ou de praticá-la. Né? Quando alguém diz, principalmente uma criança, não faça, levanta a vontade de repente ir lá e fazer. Porque a curiosidade exatamente faz com que façamos assim, né? A curiosidade, quero dizer, guia-nos para praticar aquilo que é proibido. A lei, ela traz à tona e ao mesmo tempo ela regra a situação. Veja o que foi dito na prática. Em Deuteronômio capítulo 5, nos versos 17 a 21, na base da lei, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quando se tem inveja de alguém, é uma forma de se apossar, mesmo que mentalmente, dos valores desse alguém. Quando se fala não matarás, qual é o motivo que tanto se mata nesse mundo? Quando se diz não adulterarás, qual é o motivo que o adultério está sempre em alta? Qual? Não furtarás. Qual é o motivo de tanto assalto, tanta violência? Né? E esse aqui, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Qual é o motivo de tantas mentiras? A lei, ela vai mostrar esse tipo de erro, ou esses erros, ao mesmo tempo que ela traz à tona, à luz, ela regra. Mas perceba, o apóstolo Paulo é claro quando diz que se não fosse a lei, ele não saberia do seu pecado. Mas ao mesmo tempo ele é despertado para o pecado por causa da lei. Gálatas capítulo 3, os versos 10 a 12, o apóstolo Paulo diz assim: já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei.
É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Veja, a lei, ela nos mostra o erro. Nesse caso, o pecado. E aí, a lei nos faz pensar, refletir. É da ordem da mente, do emocional. E nos faz trazer sobre nós um esforço próprio para segui-la. Veja o caso das placas de trânsito, do semáforo. Quando eu venho com o meu carro e me deparo com um sinal vermelho, eu tenho que fazer esforço mental para simplesmente parar diante daquele sinal. Eu tenho que refletir que simplesmente se eu passar no sinal vermelho, eu posso ou ser multado ou causar um acidente e prejudicar outras pessoas. E é responsabilidade minha. Depende de mim passar ou não. É diferente da fé, né? Eu pratico a lei com as minhas próprias forças, com a minha força de vontade. É diferente da fé. A fé não é da ordem do mental, mas do espiritual. Não se consegue fé fazendo esforço mental. Se consegue fé confiando no Senhor. Então, é da ordem do espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a lei não é baseada na fé. Quem pratica a lei, pratica com esforço próprio. Quem pratica a fé é firmamento, não firmamento, mas é força do Espírito Santo. É vontade de estar em linha com o Espírito de Deus. É decisão espiritual. Nesse sentido, em Romanos capítulo 3, no verso 20, o apóstolo Paulo diz que ninguém será declarado justo diante de Deus baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. Veja, é a lei que nos conscientiza do pecado, é uma reflexão mental. Nesse sentido, ninguém será declarado justo nessa força própria, nessa força que sai do próprio ser humano. O apóstolo Paulo continua explicando em Efésios capítulo 2, nos versos 8 e 9, dizendo que somos salvos pela graça. E aí, caminhando para o final, quero destacar, somos salvos pela graça. Isso é por meio da fé. A salvação, ela não é mental. O apóstolo Paulo diz que isto não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Veja, se eu obedeço à lei, é por força própria. São obras criadas por mim. Né? Eu simplesmente obedeço porque quero. Nesse sentido, quebrando uma parte da lei, eu quebro toda a lei. Porque quem obedece tem que obedecer por completo. É muito comum eu ver no nosso meio pessoas praticando a sua religião baseada em regras. É muito comum eu ver pessoas entendendo que a fé é algo mental. Né? É muito comum ver pessoas no nosso meio, né, entendendo que repetir a Bíblia faz com que as coisas aconteçam. É muito comum isso. É muito comum chegar na casa de alguém e ter uma Bíblia aberta como se aquela Bíblia aberta fosse trazer a paz, como se aquela Bíblia aberta transformasse o ambiente.
É muito comum as pessoas entenderem que certas falas, como está amarrado, vai acontecer em nome de Jesus. É muito comum as pessoas pensarem que isso vai mudar ambiente, vai mudar episódio de vida. É muito comum eu perceber que de repente essas pessoas falam essas coisas, praticam dessa forma, pensando assim que a graça vai acontecer. A graça não precisa disso. O amor está muito acima disso. E quem crê nessas coisas basicamente crê em lei, em algumas regras específicas, algumas palavras mágicas. Crê que se obedecendo, ou crê que obedecendo pode acrescentar alguma coisa, como eu já ouvi alguém dizer: ah, que bom, posso acrescentar algumas pedrinhas à minha coroa. E não pessoas que falam brincando, pessoas que levam a sério isso. Como se aquilo que fizéssemos pudesse contribuir para a nossa união com Deus. Não funciona assim. A lei, ela vem trazer à tona o pecado, iluminar o pecado. Mas precisa de um esforço próprio. E a salvação não é resultado de esforço próprio. Nesse sentido, nós continuaremos, mas deixa eu falar algo, porque nós vamos ampliar isso. A lei é da mente, é da ordem mental. A graça é da ordem do espírito, é da ordem do espiritual. Nada que eu faça, palavra nenhuma diante de Deus pode cooperar para a minha salvação, para que eu esteja no caminho estreito. Talvez muitos de nós pratiquemos a lei e nem saibamos mesmo pregando a graça. Quero concluir em Romanos capítulo 3, nos versos 12 e 19 e 20, porque ele resume exatamente o que eu acabei de falar. Veja, Romanos 3, 12 diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Ou seja, por vontade própria, ninguém faz o bem. Todos se extraviaram. Vimos isso há 2 ou 3 semanas atrás. Os versos 19 e 20 de Romanos 3, o apóstolo Paulo diz: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É a lei que nos conscientiza do pecado. E exige de nós um esforço próprio para deixá-lo. Na graça, se deixa pecado de forma diferente. A gente continua mais tarde. Mais tarde estaremos às 17 horas, presencialmente, ao vivo, na nossa sede. Se você não puder estar conosco, você pode nos acompanhar nos nossos canais do Instagram ou do Facebook. Mais tarde, às 17 horas, continuaremos. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, porque a lei, ela veio regulamentar para que o homem não se perdesse em suas vontades próprias. Mas a lei
não conseguiu cobrir a nossa necessidade espiritual. A lei, ela consegue administrar em alguns momentos. E é por isso que o Senhor providenciou a graça. Queremos te agradecer, Senhor, porque é tudo de graça, tudo já foi feito e é tudo por amor. A fala da graça é fala do amor, cobrindo aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o ser humano não pode fazer. Por isso, a salvação é pela fé. Porque a fé é da ordem do espiritual, da confiança do Salvador, ou no Salvador. A fé nunca foi da ordem mental, do esforço próprio, nunca foi da ordem da lei. A fé é algo que se pratica apenas confiando, se entregando como criança que se joga aos braços do Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque apesar de não sermos dignos, o Senhor derramou pela graça o seu amor sobre nós. E o Senhor nos olhou primeiro. É por isso que conseguimos olhar para Ele e amar de tal forma que pela fé confiamos nele para a nossa salvação e ressurreição futura. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre caminha conosco. Essa é a fala. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus. Continua nos fortalecendo, nos guiando, ministrando sobre nós e que o teu amor seja a nossa marca. Continua, Senhor, visitando pessoas necessitadas pelo mundo afora, pessoas na UTI, pessoas que estão sofrendo, famílias enlutadas. Continua, Senhor, visitando o cansado, fortalecendo para a tua honra e glória. Continua, Senhor, ministrando paz àqueles que se colocam para receberem a paz. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça sempre resplandecer seu rosto sobre nós, sempre, derramando sua paz sobre nós. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração sobre você. Que seja a graça, que seja a graça que Ele guie. Que seja a graça que envolva o seu espírito. E que você sempre entenda que com suas forças nada você pode fazer. Somente acompanhada pelo Espírito de Deus, você terá vitória. Deus te abençoe e te guarde.